Mas, basicamente, né, o bojo do jogo se desenvolveu mediante essa imagem que nós temos aí, né? O Cuiabá fazendo a marcação em linha bem baixa. Tirei essa foto da cabine do Futebol Globo CBN lá no estádio Newton Santos. Percebam que na escalação o time parece estar montado num 4-4-2, com variação para um 4-3-3. O Cleison poderia ser esse jogador que se juntaria ao Davidson e ao Isidro Pita compondo uma trinca ofensiva, mas na prática o que nós vimos foram tanto o Cleison quanto o Isidro Pita atuando como marcadores do lado do campo. O Isidro Pita é esse lourinho que está aqui, ó, perto da lateral direita do Botafogo, colado no de Plácido. E nós tivemos uma linha de 5. O Ranieri ontem foi muito mais um zagueiro do que um volante. E por que essa linha? Provavelmente o Antônio Oliveira, ao observar as movimentações ofensivas do Botafogo, concluiu o que todo mundo sabe, que o jogo é potencializado para o Júnior Santos. O Botafogo constrói a sua troca de passes nas primeiras linhas para forçar a inversão para o Júnior Santos. E como isso é feito em muita velocidade, a probabilidade que tinha o Cuiabá de evitar que o Botafogo tivesse êxito na sua proposta era dobrar a marcação. Então, o Ranieri vem para ser uma espécie de quinto defensor, monta uma linha de 5, e aí o Júnior Santos está encaixotado nesse lance entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro. E por que eu pedi para o nosso bravo Gabriel Dudzak circular o Eduardo? Porque ontem o Botafogo fez o que era para ter feito em outros jogos, contra adversários que tiveram a mesma percepção que o Cuiabá teve ontem, inclusive contra o Atlético Paranaense. Posicionar o Eduardo no apoio pelo lado direito, ser uma espécie de segundo ponta pela direita. Fazer esse jogo acontecer, ter o sustentáculo técnico para a troca de passes, a aproximação com o de Plácido e principalmente com o Júnior Santos. Como isso não foi suficiente, o Tietê se lançou muito mais ao ataque também e foi mais um jogador. Então, o mapa de calor do jogo ontem era o Botafogo atacando muito pela direita e o Cuiabá, obviamente, marcando muito por esse setor. Em algum momento, depois que fez 1-0, o Antônio Oliveira entendeu que não precisava mais do Isidro Pita fazendo esse papel. Ele troca, tira o paraguaio, coloca o Jonathan Cafu, oxigena o time e reforça essa... Aliás, não foi nem o Jonathan Cafu que entrou primeiro. Quem entrou primeiro foi um outro jogador. O Jonathan Cafu entra mais adiante na vaga do Cleison. Mas ele recompõe esse lado do campo no oxigênio, porque passou a interessar o Cuiabá somente marcar o Botafogo. Não precisava mais atacar. E os números do jogo mostram aquilo que a gente está sustentando aqui em termos de discurso, que o Botafogo merecia vencer essa partida ontem contra o Cuiabá no Newton Santos, com mais de 30 mil pessoas presentes no estádio. Temos aí no Footstats esses números do jogo de ontem e vejam a discrepância de rendimento técnico de um time para outro. E nossa, finalizações é muito, hein? Olha. Então, não é só a quantidade de finalizações nem a posse de bola, são os outros elementos que ajudam a explicar a supremacia técnica de uma equipe. 63-37 na posse de bola, normal de um jogo de um mandante contra um visitante. Ainda mais o mandante que é o líder do campeonato. Finalizações é uma coisa absurda, é praticamente 6 vezes mais a quantidade de chutes de um lado em relação ao outro. E a única bola que foi no gol do Cuiabá, não foi nem o Cuiabá que chutou, né? Quem chutou foi o Lucas Perry, e a bola bate no Isidro Pita e ele de carrinho empurra para o fundo do gol. Então não é uma jogada construída. E os outros 3 chutes do Cuiabá foram para fora. 50-10 em cruzamentos, 5 vezes mais. Uma eficiência técnica 7% superior, é bastante coisa. O Botafogo errou poucos passes no jogo de ontem e 23-2 em assistência para finalização. E aí eu acho que esse é o dado que melhor explica a supremacia técnica. Os céticos que desvalorizam a posse de bola e até mesmo a quantidade de finalizações não podem virar as costas para esse dado, porque se o Botafogo teve 23 assistências para a finalização, significa dizer que uma vez a cada 4 minutos o Botafogo construiu um ataque que gerou a possibilidade, com troca de passes, de uma finalização. Isso é bastante coisa. A média do Campeonato Brasileiro, ela gira em torno de 14, 15 assistências para finalização por time. Nós estamos colocando um time que deu 23. Então, para mim, é incontestável. O resultado ontem, no estádio Newton Santos, foi um daqueles capítulos em que reinou a injustiça no futebol.